Tá, obrigada. Ó, gente, liga o áudio, tá parecendo que alguém tá peidando. Eita, vai sair isso no áudio, no vídeo. Ah, fazer o quê? Eles que Tá lutem. parecendo tá um negocinho verde. Sou eu, aí tá parecendo que a pessoa tá peidando, mas não sou eu, então, né? Vamos lá, gente. Então, olha só, né? Começando a gravar agora, né? Vamos ignorar esse início aí. Então, nós vamos trabalhar hoje o conteúdo das grandes navegações referentes aí ao século XV e XVI, tá? Esse tema das grandes navegações é o conteúdo do capítulo 2 de vocês e já é uma nova matéria. Olha só, se nós estamos falando de século XV e XVI, nós estamos falando de Idade Moderna, tá? As grandes navegações só foram possibilitadas por conta dos estados nacionais, tá? Aqueles estados lá com a concentração dos poderes nas mãos dos reis. E porque a burguesia apoiava esses reis, né? Vocês teve uma questão lá na prova sobre isso, né? E vocês responderam, a maioria de vocês corretamente, né? Que a burguesia ela apoiava a centralização de poder nas mãos dos reis, porque elas queriam, né, favorecer, né, serem favorecidas pelo comércio, né, no comércio. Então, olha só, vamos ter uma pequena introdução aqui do que é essas grandes navegações. Durante os séculos XV e XVI, os europeus, principalmente os portugueses e espanhóis, lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índio e Atlântico com dois objetivos principais. Então, olha só, guardem esses dois principais objetivos. Descobrir uma nova rota marítima para as Índias. Caraca, desliga o áudio. Tá dando interferência. Descobrir uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Olha só, os dois objetivos têm como pano de fundo o quê? Obter riquezas. Porque ao encontrar novas terras, eles não queriam ser apenas descobridores, eles queriam explorar essas terras, tá? Com aquela política do colonialismo, colonizar essas terras. E descobrir uma nova rota marítima para as Índias, eles queriam também para que eles pudessem obter lucros vendendo aqueles produtos que os italianos, né, monopolizavam, né, as especiarias, né, tapetes, tecidos, cravo, canela, tá? Todos esses produtos, pimenta do reino. Então, esse período de descobrimento aqui, de navegação, é conhecido como a Era das Grandes Navegações. Agora, olha só, Portugal e Espanha são os primeiros a iniciarem essas grandes navegações, tá? Mas eles não são os únicos. Logo atrás deles vem a Inglaterra, vem a França, vem a Holanda, tá? Um pouco mais tardiamente, mas eles também participam dessas grandes navegações. Então, inicialmente, nós vamos falar, né, das navegações aqui portuguesas e espanholas. Olha só, aqui tem algumas rotas. Chegando alguém aqui, a Isa. Aqui tem algumas rotas, gente, que foram percorridas por esses navegadores, né? Tanto portugueses quanto, né, espanhóis. A rota aqui de verde é a rota que Vasco da Gama fez para se chegar à Índia. Bom dia, Isa. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. É a rota que o Vasco da Gama chegou na Índia. Então, olha só, qual que é a rota que ele utiliza? Contornando o continente africano, tá? Então, os portugueses queriam chegar... Professor, não seria mais fácil eles fazerem a rota, tipo, bem perto do continente e não, tipo, no mar? Aqui não sei se bem esse... aqui eu não sei se bem esse desenho representa certinho, né? Mas é o contorno. Mas eles foram navegando aqui pela costa da África, tanto é que eles foram criando feitorias ao longo dessa costa. Olha só, cada país aqui, ó, com uma data, é a data que eles foram, né, colonizando. Você tá falando de quê? A data que eles passaram? A rota que eles passaram, né? Tanto os portugueses quanto os espanhóis.
Entendi. Antigamente demorava bastante, né? O primeiro português a conseguir chegar nas Índias por essa nova rota foi o Vasco da Gama. Depois foi o Pedro Álvares Cabral, que no caminho para as Índias ele Roubou teria a gente. chegado aqui no Brasil, tá? Então, olha só o desvio que ele fez. Olha, tem uma curva aqui, ó. No caminho ele teria desviado. Foi um quase mesmo. Aí ele chegou aqui no Brasil, né? E depois seguiu o caminho para as Índias, tá? E O o tio, primeiro espanhol, oi, Isa. quando ele chegou no Brasil, ele fez o quê? Aí ele, tipo, ficou um pouco tempo só e voltou? Isso, fez alguns registros. Nós Quando ele temos chegou esse registro nas obras de Pero Vaz de Caminha, tá? Que registrou sobre um pouquinho das terras brasileiras, das riquezas. Então, ele ficou um pouco de tempo aqui e depois seguiu para as Índias, porque o objetivo principal deles era as Índias. Entendi. Ô, pessoa, Oi. Pedro Álvares Cabral é sortudo, hein? Descobriu um país, hein? Tá doido. Tem, hoje em dia... Caraca, ele é o hoje em Van Gogh. dia, as pessoas, os historiadores já dizem que ele não foi por sorte, não. Não foi ele que descobriu o Brasil, né? Mas tá bom, né? A gente usa esse termo aconteceu, né? a gente usa esse termo de descobrimento. Aconteceu, né? Tipo assim, era pra ir pra Índia, foi pro Brasil, ó. Maravilhoso. Então, esse desvio aqui... Tio, é a mesma coisa que você pensar assim, olha. Oi? Você chegou em... é a mesma coisa que você pensar assim. Eu fui pra BH, cheguei lá e falei, olha, eu descobri o BH. Agora o BH é toda minha. Foi quase isso. Só que não Foi foi Agora também... tinha gente lá. Olha só que também não foi um descobrimento, né, entre aspas, não planejado, não, tá? Hoje em dia, os historiadores eles já dizem que foi intencional eles terem feito no Brasil. Por quê? O espanhol Cristóvão Colombo, em 1492, ele já tinha descoberto novas terras aqui, né, no lado oeste, né? Onde que até então era desconhecido. As ilhas pequenininhas? Sim, um novo continente, né? Ele teria chegado aqui em São Salvador, né? Em 1492. Então, os portugueses, sabendo dessa notícia, né, teria falado assim, olha, no caminho você dá uma desviada para ver se tem mais terras lá para baixo, lá, né? Se tiver mais terras, a gente fala que é nossa. Tá? Então, por isso que ele fez esse desvio de caminho, antes de chegar, né, nas Índias. Então, assim, depois a gente vai ver um pouquinho mais essas rotas aqui, né? Olha só. Portugal e Espanha foram os primeiros, né, a iniciarem nas grandes navegações. Portugal em destaque, pois foi o primeiro país a se destacar, né, no movimento das grandes navegações. Agora, o que Portugal tinha que a Espanha ainda não tinha, né, para que Portugal fosse o primeiro? Olha, Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. Por que será? Essa é a grande questão. O que Portugal tinha mais do que os outros? Dinheiro, pessoa, reino. Dinheiro, tinha ouro. Um reino. Ouro tinha por conta da burguesia. Roubado do Brasil. Não, ainda não, né? Ele ainda não tinha chegado no Brasil. Então tá para se lançar. Professor, antigamente tinha quantos tipos de navio? Tinha os navios de cargueiro, o que carregava escravos, que carregava pessoal, tinha um monte de variação. Na verdade, a maioria desses navios era quase os mesmos, né? O principal português são as caravelas, tá? As caravelas também vai ser um dos fatores que fez os... Cidade lá no sul que tem uma caravela bem antiga. Ah, sim, tem. Já fui lá 2 vezes, é bem legal, bem interessante. Tem alguns lugares. A gente foi lá, que tem algumas a gente réplicas andando pedalinho de não deixou. Eu fui o ano passado, eu fui há muito tempo, há uns 6 anos. Nós tínhamos os galeões, né? Os galeões eram os maiores navios, né, da época ali. Só que Você carregava o que nesses aí? Os galeões geralmente iam mais os nobres, né? Só que eles carregavam muita mercadoria, só que eles eram bem mais lentos,
tá? Então, uma viagem num galeão Era demorava mais muito, lento por causa porque ele era muito do maior, peso, muito mais né, pesado, também. tá? Entendi. Ele é muito mais pesado. Então, ó, Vinícius tá te chamando, Uma professor. desvantagem. quem? O Vinícius? É. Eu tive uma desvantagem. Se Peraí, você pegar um navio grande e ir com ele, se ele bater, olha o tanto de ouro que você perde. deixa eu Isso ver é aqui. fato. Deve Você perde ser. ouro, você perde pessoas, você perde mercadoria, você perde de tudo, né? Exatamente. Tinha alguns riscos, né, de fazer viagens marítimas também. Apesar, né, deles terem, como é que fala? Capacidade de carregar uma maior quantidade de mercadorias e de serem relativamente seguros, ainda ocorria o fato de terem alguns naufrágios, né? Então, esses naufrágios acabavam tendo um prejuízo muito grande para quem investia nessas viagens. Sempre tem a parte boa e a parte ruim, né? Aí, né, a parte ruim de navegar é o medo, né? Pois é. Então, olha só, nós vamos ver o que mais que Portugal tinha. Professor, existe caravela ainda que anda no mar ainda? Não, porque não faz sentido. As caravelas gastavam cerca aí de 3 meses para cruzar o Atlântico, sair lá É da verdade. Eles são um avião. e vir para cá. Então, assim, não tem sentido. Nós temos navios a vapor não, né? Já motorizados, né? O meu Ele é tio, ele professor. navegou de cruzeiro. Ele falou que Então, dá assim, muito enjoo. não faz sentido. As caravelas ficaram só mesmo para fontes históricas só. E demorou Vocês já 2 viram Balneário Camboriú? Não, nunca Beatriz, fui, não. mentira. Lá Oi? tem uma caravela lá, os caras... 2 semanas, cancela 2 semanas. Viajar de Professor. navio é uma tonteira. Oi. É chão Mas ele normal. falou que dá É. enjoo. Tem lá. pessoas que enjoam, sim, por conta do balanço do mar. É. Tá? Ô, tio, não balança, não balança. Quando você for, você vai ver. Não balança nem um pouco. É Tem. chão normal, tio. É chão normal. E eu Não não. balança. Mas tem pessoas que acham que sim. Ou então Meu de tio ver não o teve mar, né? enjoo, não, mas minha tia teve. Ela tava grávida. Não, mas tem pessoas que enjoam também pelo balanço do mar, né? Pela visão ali, né? Do mar ali. Tem gente que só Não, olha. mas olha só. Você tá no meio do mar, você não pode sair, porque se você sair é água, se olhar para outro lado é água, se olhar para frente é água. Olha que negócio, a pessoa deve surtar lá dentro. Mas lá pode ter tubo-água, pode ter piscina, pode ter banheira. Depende do tipo de navio também, né? Nossa, a piscina que tinha lá, tio, uma das piscinas que eu fui era com a própria água do mar que eles limpavam, era toda salgada, que estranho, né? Credo. Eu gosto de piscina por ser água doce. Aí tinha uma que era um toboágua, só que não tinha piscina, era só um toboágua. Entendi. Olha só, vamos seguir aqui um pouquinho, porque tem muitos slides aqui, porque essa matéria é um pouquinho extensa. Só que ela é muito fácil de ser compreendida, tá, pessoal? Com esse slide aqui, vocês vão estar matando a pau essa matéria. Olha, então a gente viu que Portugal foi o primeiro a se lançar nessas grandes navegações. Aqui tem alguns fatores que possibilitaram Portugal, né, ser esse primeiro país. A posição geográfica do país manda muito, né? Se a gente voltar lá no mapa, a gente vai ver que o Portugal, né, tem a costa, né, para o Oceano Atlântico. Então, imagina você sendo um país como a Alemanha, que não tem saída para o mar. Para ela, né, ter um porto no oceano, ela tem que ou colonizar uma outra terra ou pedir permissão a outro país, é bem mais difícil. Portugal não, Portugal já tem a sua costa ali toda marítima. Desde muito tempo, os portugueses já navegavam ali pela costa do Oceano Atlântico. Tá? Eles não tinham adentrado fundo no oceano, mas pela costa ali, né, próximo ao continente, eles já navegavam, já pescavam há muito tempo. Tá? Então já tinha esse conhecimento ali, né, dos mares ali um pouco. Nós temos uma burguesia aliada ao rei, disposta a investir no comércio marítimo, em dinheiro. Né? Vocês falaram aí que tinha ouro, então tinha sim, porque construir um navio, construir uma expedição marítima não era algo barato.
tá? Então precisava de uma burguesia cheia de dinheiro para poder investir, né, nessas expedições. E Portugal tinha, né, porque a burguesia portuguesa ela já vinha apoiando o rei, né, desde muito tempo, né? Portugal foi o primeiro país a se tornar, né, um Estado nacional, que a gente viu, né? Ô, Isa. Tia, você acabou com isso. E elas ganhavam o quê em troca? A burguesia ganhava o direito de comercializar, né, esses produtos que eram tão valiosos para eles. Por isso que eles arriscavam Ah, tá. tanto. É por isso que eles arriscavam tanto, tá? É verdade. Eles comercializavam esses produtos, né? Isso porque eles não podiam fazer isso sem a permissão do rei, né? Eles ainda estavam sob domínio do rei. Então, eles precisavam desse apoio do rei, tá? Para lucrar cada vez mais. E o rei precisava desse dinheiro aí, né? Para quê? Para sustentar todo o Estado Nacional. A gente viu que o Estado Nacional ele gastava muito dinheiro, né? Ele tinha que manter um exército, tinha que manter funcionários públicos para coletar impostos e tudo mais. Então gastava muito dinheiro. E esse dinheiro vinha principalmente, né, da burguesia. Então era uma via de mão dupla, né? Tanto o rei aproveitava quanto a burguesia aproveitava disso, tá? Olha, Portugal também vai construir uma escola de navegação, a escola de Sagres, tá? Essa escola ela é construída depois da conquista de Ceuta, né, no norte da África, pelos portugueses. Então, essa escola vai reunir matemáticos, astrônomos, vários cientistas, pesquisadores ali, para desenvolver técnicas que melhor possibilitem essas navegações, né? Técnicas de localização geográfica, de orientação marítima. É na escola de Sagres que eles vão, né, criar as caravelas aqui, ó. As caravelas são os, né, navios que os portugueses vão utilizar, velozes, né, e grandes, tá? Com capacidade de carregar muita mercadoria. Então, vão ser as caravelas que vão transportar Pedro Álvares Cabral, né, Vasco da Gama. Então, as caravelas é uma criação dos portugueses, tá? Que revolucionou as embarcações ali da época. E eles também vão ter essas técnicas, né, de orientação marítima, porque nenhum marinheiro quer ficar perdido no meio do mar. Tá? Então, eles precisam de uma bússola para se localizar, de mapas mais precisos, né? O astrolábio é um instrumento também de orientação marítima. E essas técnicas e esses conhecimentos foram aprimorados na escola de Sagres, mas os portugueses, né, tiveram contatos com esses instrumentos devido ao contato com os muçulmanos. Tá? Vão ser os muçulmanos que vão, né, levar esses conhecimentos aqui para os portugueses. Porque a gente viu que na Guerra de Reconquista, os muçulmanos estavam lá na Península Ibérica. Então, isso fez... Eles dominaram uma parte dela, né? Depois, foi os portugueses depois que tentaram tomar, né, de novo. Isso, tanto os portugueses quanto os espanhóis foram reconquistando essas terras dos muçulmanos. Só que isso possibilitou um contato cultural entre esses dois povos, tá? Então, esse contato cultural possibilitou que portugueses, né, tivessem, né, contato com esses conhecimentos. Deixa eu só ver aqui o bate-papo aqui. Ah, tá. Então, esses são alguns fatores, tá? Aqui alguns instrumentos de navegação que eles utilizavam. Que é isso? Nossa, tio, eles eram inteligentes, né? Sim, bastante. Foi aí que eu não vou entender nada. Eu só entendi o relo de arena. Só isso que eu entendi. E tá. É relógio de areia. Só isso. Porque o resto não tô sabendo mais nada do que é. É porque tá em espanhol, eu acho, tá? Aqui, no caso, é o astrolábio, né? Aqui é o quadrante solar. Todos eles são... Para que esses instrumentos? Então, todos eles têm uma função de orientação marítima, tá? De localização geográfica. Eu não sei o funcionamento de todos eles, tá? Depois seria até interessante eu passar uma pesquisa para vocês verem como que... O que é essa esfera, você sabe? Olha, essa esfera... Eu vou pesquisar aqui na internet, eu não sei, no computador, então eu vou pesquisar aqui no celular.
Eu vou pesquisar, vou mandar vocês pesquisarem alguns desses instrumentos, mas todos eles eu realmente não conheço, tá? Essa esfera eu nunca ouvi falar. É porque, na verdade, também tá com outros nomes, né? Então, Tá falando que... Ah, não, tá com outro nome. Pera aí, eu vou pesquisar no deve Google estar com outro Tradutor. nome. Pra traduzir pra Então, mim. essa esfera eu não sei, e esse brujula aqui também não sei o que é isso, não. Tá. Bom, Esse brujula parece que é a bússola mesmo. bússola, pode ser. Olha lá, É um ali relógio. dentro. pode Parece ser uma bússola mesmo. Deve ser a bússola e tá com outro nome aqui, verdade. Será que eles chamavam assim? Daqui parece que tá em espanhol, né? Quadrante com U. Esse brujula é bússola que eu pesquisei aqui. Aí, ó. O Deve ser isso. astrolado. O astrolábio é astrolábio mesmo. É astrolábio mesmo. Depois eu passo aí para vocês, porque senão a gente perde um pouquinho mais de tempo aqui. Tá? Vamos ver se a gente consegue chegar A Mila que chama nos espanhóis. esse esfera. Vou voltar aqui, tá? Peraí. Vou seguindo aqui, tá, Beatriz? Pode Depois seguir. eu vou disponibilizar para vocês. Tá bom. Bom, então olha só. A expansão marítima portuguesa, né? Ela teve como marco inaugural a conquista de Ceuta. Olha aqui, no norte da África, perto de Portugal, tá? Em 1415. Essa cidade aqui, ela é um rico, né, ponto comercial, né, onde que Ela ainda existe? a cidade de Ceuta existe, tá? Mas com outro nome ou com o mesmo nome mesmo? Eu não sei te falar. Eu vou. Você já foi para esses lugares? Mas eu acho que sim. Não, para a Europa eu nunca fui, não. Eu já viajei só aqui para América do Sul mesmo. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ceuta. Existe. Pessoal, ano retrasado eu ia lá pra Europa, mas só que aí não deu lá, porque eu nem lembro por que deu, não sei. Mas eu ia. Ah, fiquei tão triste. Quando a gente tá com a viagem marcada. Now, tal those my friends. Olha só, gente, a cidade de Ceuta existe ainda, tá? Só que hoje ela é posse. Só eu e minha avó. Tá? E os meus. Não é posse portuguesa mais, não, é posse espanhola, tá? É uma cidade espanhola. Entendi. Mas chama esse nome ainda? Chama esse nome ainda, Ceuta, tá? Então, olha só, há alguma das rotas, né, que eles faziam de especiarias. Então, era uma forma de chegar essas especiarias aqui também, né, até a Europa. Só que, né, era um caminho muito, né, longo e perigoso, né, por via terrestre, né, ter uma longa, né, capacidade aqui terrestre, tá? Mas era uma solução para os portugueses, né, negociar essas especiarias aqui, tá? Então, começa a partir daí. A partir daí é que o rei de Portugal, ele vai, né, fundar a escola de Sagres, né, que é a que eu comentei com vocês, que possibilitou, né, o desenvolvimento técnico, né, um conhecimento ali sobre essas navegações, tá? Até aqui tá dando mais ou menos para acompanhar, gente? Eu tô entendendo até bem direitinho. É porque eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de escutar vocês e de gritar, porque realmente hoje aqui na obra tá complicado, viu? Eu não tô nem conseguindo concentrar direito. Tenso. Eles estão batendo muito aqui, direto, desde 8 horas. Olha, então aqui, né? É 8 horas, né? 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Ó, a Escola de Sagres, né? Então ela reunia astrônomos, matemáticos, construtores de instrumentos de navegação, né? Aqui é uma representação, né? Uma ilustração sobre essa escola, né? Como que reunia vários pensadores, todos eles, né? Empenhados em construir embarcações que pudessem resistir, transportar muitas mercadorias, né? Desbravar os mares, tá? A gente vai falar aí disso agora há pouco, né? Agora mesmo, sobre esse desconhecido. Hoje em dia a gente conhece, né? Todo o nosso planeta, conhece os mares, já navegamos, né? Os seres humanos, mas nesse momento
os europeus eles desconheciam o que existia, né, além do mar, que eles não conseguiam enxergar, né? Então tinha um medo imaginário na cabeça dessas pessoas, tá? Então olha só, Professor, falta 8 minutos. mas eu acho que vai dar para chegar pelo menos nesses medos aí. Olha, Isso é bom. eu já tinha falado com vocês, né? Nós temos 2 principais motivos: buscar uma nova rota para as Índias, né, por conta das especiarias, que era muito lucrativa, e buscar, né, conquistar novas terras, descobrir novas terras, para explorá-las, tá? Eles não tinham interesse de morar nessas Eles terras. eram muito cara de pau. Era exatamente roubar mesmo, descaradamente, tá? Eles queriam explorar essas terras. Então, ó, busca de uma nova rota marítima para... Eles não deviam devolver todo o ouro, não? Eu também acho. Você acha que o Brasil... Nem eles ficaram com todo... Tio, você não acha que o Brasil... Peraí, travou. Travou, não entendi nada. Eu só entendi. Nem eu. Aí travou. Tio, você não acha que o Brasil tem poder suficiente para destruir Portugal, não? Acho que o Brasil não tem poder nem para destruir. Só que isso acaba que fica no passado, né, pessoal? A gente não vai fazer uma guerra Imagina todo. por conta disso, né? Imagina. Uma guerra. Mas se a gente pega todo o ouro deles, nossa, a gente ia ficar ricaço. Mas Portugal nem tem esse ouro mais. Não ia não, sabe por quê? Pouco desse ouro ficou com Portugal. Não, o pouco não, né? O muito mais. Eles são burros, então, né? Mas olha só, a gente fala de ouro, já que a gente está questionando isso, uma coisa que a gente deveria questionar, então, né? Não apenas o ouro é o de menos, mas nós deveríamos... Comida. Perdão. Nós deveríamos questionar... Comida. Não. Nós deveríamos questionar as milhares de vidas de povos indígenas que portugueses e espanhóis mataram quando chegaram aqui. Tio, hoje em dia tem muita pouca coisa indígena. É por causa dos portugueses? Oi, como é que é? Não, mas tipo assim, hoje em dia a gente quase não tem terra indígena aqui no Brasil. Será que é por causa que cagaram o esquema do... Sim. Não, tio. Agora eles são podres de rico. A gente não tem muito povo indígena mais por causa do índio. Peraí, que você tá falando tudo de uma vez, eu não tô escutando. Ô, gente, fala cada um de uma vez. José, acaba de falar aí que eu... Tipo, esse negócio de índio, que dá dinheiro pra índio. O tanto de terra que eles têm, eles estão ricos, tio. Eles estão milionários. Não é bem Ô, isso, não. José, olha só. Tem Olha o tanto de terra que eles têm. Olha o tanto de... Eu não acho. pra moral. Eu vou falar pra você. Eu acho que os índios têm pouca terra. Porque olha o tanto de terra que a gente, pessoas que não somos índios, tem. E olha um pouco que eles têm, entendeu? Então, tipo, mesmo que não tenha tanto índio, mas tem índio, né? Sim, ainda Então, assim. é tipo assim, Quanto a gente menos, mais roubou as dinheiro terras deles também, né? Oi? Repete pra mim isso. A gente meio que roubou as terras deles, né? Sim, A gente exatamente. dominou tudo. Exatamente. Hoje em dia ainda faltam muitas terras indígenas a serem demarcadas, tá? E nós temos uma visão de mundo da nossa sociedade, de explorar a terra, tá? Mas não é a visão que os povos indígenas têm. Então, não é porque eles têm uma grande extensão de terras que eles vão explorar essas terras, né? Vão desmatar, vão fazer plantação para enriquecer. Não é esse o modo de vida dos povos indígenas. Eles têm... Então, não é porque eles têm uma grande extensão de terra para um pouco, né, número de povos indígenas vivendo nela, que eles vão estar milionários. Eles não têm essa visão de lucro, né? Eles não têm essa visão, né, de exploração que a sociedade capitalista tem, né? De desmatar, de tirar essa floresta e vão fazer um pasto, vão fazer uma plantação. Oi? Eles não têm essas terras para lucrar. Eles não pensam que tem essas terras para lucrar. Não, eles têm essas terras fazem parte do modo de vida dos povos indígenas, né? Então, e olha o indígena que tem a sua o pouco de cultura terra dessas que eles terras. têm. Exatamente, tá? Não é para explorar, não.
tá? Tá. Tipo Bom. assim, não tem muito índio assim, mas, pô, tadinho dele, né? Ficou sem terra. Tem uma população, né? É pouco, mas tem ainda. É uma Isso. população pequenininha, mas tem. E tem muita gente que rouba as terras dele também pra fazer garimpo, né? Mó Exatamente, triste, tá? tadinho. Exatamente. Inclusive, né, tem... na hora que a gente trabalhar um pouquinho os indígenas, a gente pode aprofundar mais essa discussão, né? Tem propostas do governo, né, de explorar essas terras indígenas. Por quê? Presta atenção. Por que eles querem explorar essas terras indígenas? Porque debaixo desse solo, né, dentro dessas terras indígenas, tem muitas riquezas. Tem minérios, né, tem minas de ouro, enfim, tem Isso é muito madeiras triste. valiosas, né, Professor, falta 2 minutos e meio. Mas agora, olha só, por que tem essa riqueza aí? Exatamente porque são terras indígenas, porque eles protegem essas terras. Se os indígenas não protegessem essas terras, não existiriam essas riquezas. Essas riquezas já tinham sido exploradas. Então, as terras indígenas são ilhas de resistência, né, dentro do nosso país. Imagina se não tivesse terras indígenas lá na Amazônia. Ela já tinha sido toda explorada, toda devastada. Existe mais Amazônia. Né? Pessoal, acabou que, né, a gente teve outras discussões, mas igual eu sempre falo, tudo é válido, né? Isso é conhecimento, tá? Eu vou só falar esses motivos aqui para a gente encerrar a nossa aula que está acabando, tá? Então, olha só, qual que foi os motivos, então? Rotas, né, para as Índias e descobrir novas terras. Por que eles queriam descobrir uma nova rota para as Índias? Principalmente porque o monopólio desses produtos era feito por Gênova e Veneza. Tinha uma questão dessa daí lá na prova, né? Falando que as cruzadas possibilitou as cidades de Gênova e Veneza, né, acelerarem o comércio, né, monopolizarem esse comércio. Então, eles revendiam esses produtos muito mais caros, tá? E por conta que Constantinopla, que era um ponto, né, de comércio ali entre a Europa Ocidental e Oriental, foi tomada pelos turcos otomanos e eles estavam dificultando, né, a aquisição desses produtos. Peraí, vamos lá. Oi, 2 minutos, por favor. Não concordo com o José. Beleza. Não, Ana, só você fechou, mas tivemos outros alunos aí que ficaram bem próximos, com notas excelentes também. Eu gostei muito das notas de vocês. Otávio, oi. Otávio levantou a mão? Foi sem querer. Ah, então tá. Professor, aqui eu errei. Eu tava com muita dúvida. Tio, qual que eu errei? Eu vi. Ô, Is, depois eu mandei pro e-mail de vocês, tá? O e-mail